Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessário, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi, e voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz faltar e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma, e sem sequer precisar me procurar. Eu lembro exatamente das primeiras palavras que eu falei para o meu terapeuta, assim quando eu comecei a fazer terapia. Eu disse para ele que eu estava ali porque eu precisava ser humano, que eu precisava me tornar gente. Eu já sabia do fato de que para se tornar gente eu deveria, antes de tudo, encarar as faces mais obscuras de mim mesma. Que antes de se tornar humano seria necessário se tornar bicho. E é sobre uma narrativa muito especial que eu quero falar hoje com vocês, que é A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Eu acho que essa obra aqui tem as primeiras páginas mais incríveis que eu já li em toda a minha vida. É tudo tão íntimo, é tudo tão subjetivo, é tudo tão rico, que é impossível não fazer o leitor não se identificar. É algo que eu acho muito interessante da Clarice, porque ela trata de maneira tão lúcida de temas tão universais, de questões que todo ser humano passa, pelo menos uma vez na vida. Aqui nós acompanhamos GH, uma mulher que de repente é acometida pela necessidade de questionar a sua identidade, de questionar quem ela tem sido até aquele momento. E toda a narrativa se passa em sua casa, tendo como plano de fundo especialmente um quarto de empregada no fundo da casa, que ela não vai já há muito tempo. Quando ela decide fazer uma faxina, ela decide também começar pelo quarto, esse quarto que já não era visitado há muito tempo. E lá ela se depara com alguns elementos interessantes, né, que giram em torno ali da narrativa. O primeiro é o vazio. O quarto está vazio, o quarto está limpo, organizado. E também o sol. Ela diz que a todo momento o sol está entrando naquele quarto, um sol forte, um sol que deixa tudo branco, né? Ela também encontra algumas gravuras feitas de carvão na parede, de um homem, uma mulher e um cachorro. E, finalmente, a barata, né? Ela abre o guarda-roupa dela ali dentro e encontra uma barata. Ela diz a todo momento, né, em vários momentos, que ela tem muito medo de barata. Ela tem nojo, ela tem uma repulsa pelo inseto. Mas, ainda assim, ela não sai daquele quarto. Ela passa muitas horas ali dentro, tentando, talvez, lidar com o que ela ainda não compreende. Uma coisa que eu percebi, eu fiz marcações no livro, e as partes que eu marquei de azul foram momentos que eu percebi, talvez, um problema no pensamento. A nossa personagem, ela tenta dar sentido a todas as coisas. Ela tenta dar forma, né, segundo ela mesma. Ela tenta delimitar as partes para compreender o todo. Mas aqui, nessa narrativa, ela está lidando com algo irracional, né? Ela precisa sentir. Ela acaba percebendo que ela precisa sentir e não pensar sobre aquilo, não refletir, não delimitar e compreender. Ela precisa sentir todas essas coisas antes. A Clarice Lispector, ela sempre mostra pra gente essa dualidade, essa briga dicotômica entre o pensar e o sentir, e como o sentimento, ele dá um valor muito mais subjetivo para o que não é compreensível, para o que é irracional. Mas voltando à barata, é interessante pensar que a barata é um animal, né? É um inseto milenar,
vamos dizer assim, né? É um inseto que, pela evolução das espécies, continuou a mesma coisa. Não mudou muito, né? É um inseto muito forte, é um inseto resistente. E quando a nossa personagem traz isso, de que esse inseto é algo milenar e que veio muito antes da sua própria existência, eu me lembro muito da psicologia junguiana, né? A psicologia de Carl Gustav Jung. Porque o Jung fala que todos os problemas individuais são, a princípio, problemas universais. Todos nós, seres humanos, nós vivemos dramas universais, muito parecidos. Nós lidamos com problemas que não são somente nossos, mas que faz parte da história humana, da natureza humana, podemos dizer assim, só para simplificar um pouco. Em um certo momento, GH ela acaba prendendo a barata no guarda-roupa e a barata ela acaba sendo amassada pela porta do guarda-roupa e uma massa branca começa a sair pela casca dessa barata. Mas a barata continua viva. Conforme a narrativa vai se desenvolvendo, né, GH ela fica muito impressionada com essa massa branca que sai da barata, essa massa que dá nojo, mas ao mesmo tempo fascina. E a partir de um momento ela começa a quebrar a quarta parede, de certa forma, e dizer para nós, leitores, talvez, que ela precisa segurar em nossa mão. Ela precisa ter a gente ali com ela para que ela possa lidar com aquela barata, com todos os questionamentos, com o irracional. Esse é um drama tipicamente humano. Nós enfrentamos problemas morais e nós não aprendemos a lidar com as coisas que nós afastamos, com tudo que é nosso e a gente afasta, a gente reprime. Mas de repente essas coisas que fazem parte do drama de nossas vidas voltam. E quando volta, se voltar, né, impõe pra gente toda a sua força, toda essa potência, essa coisa que assusta, essa coisa que dá nojo, que nós não reconhecemos como sendo nosso. GH, ela olha para a barata e ela vê os cílios da barata, e ela vê a boquinha da barata, ela vê os olhos pretos, grandes da barata. E ali naquele momento ela está humanizando a barata. Ela passa por momentos específicos ali com aquela barata. Primeiro ela repudia, depois ela começa a se sentir mais instigada a compreender o que é aquela barata. Depois ela humaniza a barata com traços humanos, digamos assim. Mas depois, num segundo momento, ela se torna barata. Ela começa a, de certa forma, encarnar alguns traços de inseto e dessa coisa suja e insossa e pesada que ela ainda não conhece, mas que ela virá a conhecer. Uma outra coisa que a narrativa deixa claro é que para a vida interior e para a vida completa só se existe um caminho, e esse caminho pode levar tanto à vitória quanto à loucura. Esse é um medo real, né? Muitas pessoas têm esse medo quando elas se deparam finalmente com o todo, com o irracional, com o que não é concreto, com o que perturba e que você percebe que, mesmo perturbando, pertence a você. Nós fomos ensinados a temer o irracional, a ter medo do que nós não compreendemos. E quando nós não compreendemos as coisas, nós acabamos dando um limite. Daqui nós não podemos passar. Nós só conhecemos até aqui. Aqui não vale. Ou então nós acabamos dando explicações muito rasas do que seria essa vida simbólica que a GH está passando aqui nesse momento.
Acredito que eu não estarei dando spoilers, mas se você ainda não leu o livro, eu vou dar alguns spoilers aqui agora, então sinta-se à vontade para assistir depois. Mas no final da narrativa, GH ela tem um encontro com Deus. Tá? Ela tem esse encontro com o divino através da barata. Ela come a barata, ela come a massa branca que sai da barata. E esse é um momento muito importante porque foi um momento que ela tem evitado a todo custo. Durante toda a narrativa ela esteve evitando o inevitável, que era comer a massa da barata e encontrar finalmente Deus. Ela finalmente deixou para trás a sua forma humana, o seu limite, a delimitação do que seria ela. Ela deixa para trás até mesmo o seu próprio nome e ela come, ela engole esse todo. Por muito tempo ela quis transcender. Ela fala de uma suposta transcendência, né? De se tornar algo para além do humano. Mas no final eu tenho a impressão de que ela não subiu, ela mudou de ideia, ela vê que a transcendência não é algo que se sobe, que se torna elevado, mas é algo que leva você para baixo, que traz você para debaixo da terra e que faz você ser completo nesse sentido mais simbólico. Isso é tão interessante e isso fala tanto de quem nós somos, né? Do que nós somos e do que nós queremos nos tornar e do quanto de nós mesmos existe naquilo que nós queremos nos tornar. Foi uma das melhores leituras de 2025. Foi a primeira leitura que eu fiz, mas eu já sei que vai ser uma das melhores leituras. Porque Clarice Lispector, ela surpreende a gente, né? Ela traz uma coisa assim gigantesca em todas as narrativas, em todos os livros dela. Ela traz algo que parece ser maior que a gente, que parece ser maior que ela mesma. E ela dá forma a isso, ela dá luz, ela dá vida a tudo isso que a gente não compreende, mas que a gente sente. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E se quiserem me acompanhar para saber mais de algumas resenhas de livros, fiquem à vontade.